Vocês foram comprados por um preço alto, portanto, vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos. A paz do Senhor Jesus, gente. Hoje nós vamos ler o capítulo 7, mas antes eu quero te pedir para você curtir a minha página, meu canal do YouTube, porque nós estamos numa campanha de leitura, evangelizando a palavra do Senhor. Você que não tem tempo de ler a Bíblia, vem comigo, porque você vai ler a Bíblia comigo. Amém? Vamos lá? Vamos começar a ler? Olha só, está escrito assim, ó. Agora, meus irmãos, vou tratar das perguntas que vocês fizeram na última carta. É bom que o homem não toque em uma mulher, né? É bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher, ele está falando. Geralmente, porém, é melhor ser casado. Todo homem tendo sua própria esposa, né? E cada mulher tendo seu próprio marido por causa da imoralidade, né? Então ele fala, é bom que o homem case com a mulher e a mulher com o homem, né? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais em relação à sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com o seu marido, tá vendo? Tem que cumprir os deveres, né? Você como esposa, você como esposo, tem que cumprir os deveres. Pois a mulher que se casa não tem mais autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. E do mesmo modo, o marido não tem mais autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a esposa, né? Portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração e mesmo assim conversado, né? Olha aí. Depois disso, eles devem unir-se novamente, né? Tendo relações para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de domínio próprio, tá vendo? Não estou dizendo que vocês precisam se casar. É certo que poderão, se assim o quiserem. Mas isso não é um mandamento, né? Ele tá falando, não estou mandando vocês se absterem de se casar, mas simplesmente dando permissão se o desejarem, né? Ele tá falando. Eu gostaria que todos os homens ficassem sem casar, tal como eu, ele tá falando. Mas não somos todos iguais, ele fala, mas não somos todos iguais. Deus dá um dom a cada um. Um tem este dom e o outro aquele, né? Digo, porém, àqueles que não são casados e as viúvas, é melhor que fiquem sem casar, assim como eu. Entretanto, se não puderem controlar-se, né, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejos, né? Ele tá falando. Então é melhor casar do que ficar pecando na mente, né? Ficar ali se inflamando, né, de desejo. Então case, você que tá aí, case, gente. Ore para o Senhor arrumar uma esposa, sabe, maravilhosa, segundo o coração de Deus. É tão bom quando a pessoa acha uma outra pessoa, sabe, que vai te fazer bem. E outra coisa, só Deus pode dar para um homem uma mulher prudente. E só Deus pode dar um marido, sabe, para uma mulher que vai cuidar dela, proteger, zelar. Só Deus, gente. Isso aí não tem lugar nenhum que possa dar. E você que tá solteiro, não procure mulheres em lugares que Deus não tá ali presente, porque uma que eu falo, mulheres de Deus, mulheres que têm o caráter transformado pelo poder do Espírito Santo, elas estão trancadas, né? Elas estão as 7 chaves trancadas pelo Espírito Santo, porque elas valem ouro. E Deus só permite essas mulheres se casarem com aqueles homens que Deus permitir.
Entendeu? Essas mulheres de valor você não vai encontrar em nenhuma boate, você não vai encontrar por aí em qualquer lugar, não. Elas estão bem escondidas. E homens também, estão trancados também. Homens de valor. Por isso é preciso orar, para você ter certeza, né? Para quando Deus arrumar uma pessoa boa para você casar. E quando você casar, você vai glorificar a Deus, você vai ser feliz. Você vai ter a presença do Pai junto com você. Isso é maravilhoso, né? Então vamos esperar. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem que é do Senhor. Ele está falando. A esposa não deve se separar do marido, tá? Ele está falando, a esposa não deve se separar do marido. Você que está aí com o pensamento, vou largar meu marido, porque meu marido... Olha o que a Bíblia fala, a esposa não deve se separar do marido. Senta com seu marido, converse com ele, né? E vocês vão se resolver. Olha aí, junto com Deus, porque sem Deus não tem casamento que pare de pé. Primeiro Deus, depois o casal. É sempre assim. Com Jesus a vida é maravilhosa, mas sem Jesus não dá. Olha aí, entretanto, se ela se separar dele, que permaneça sem se casar, ó, ou então volte para ele novamente, tá vendo? E o marido não deve divorciar da esposa. É proibido o marido divorciar da esposa, tá vendo? Olha só, Deus não gosta do divórcio, a verdade é essa, Deus nunca aprovou o divórcio. Moisés deu aquela carta por causa de quê? Por causa da dureza do coração do homem, né? Então o marido não deve divorciar-se da esposa. Agora eu mesmo quero dar. Aí ele tá falando aqui que é o Senhor tá falando, a esposa não deve separar do marido, o marido não deve divorciar da esposa. O Senhor tá falando. Agora ele vai falar que é a opinião dele, ó. Agora eu mesmo quero dar orientações sobre assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele assim mesmo, ele não deve deixá-la e nem divorciar-se dela, tá vendo? E se uma mulher tiver um marido incrédulo, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo nem divorciar dele, tá vendo? Porque o marido incrédulo é santificado por meio da mulher, tá vendo? E a esposa incrédula é santificada por meio do marido. Olha que lindo, né? Que bênção. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos, tá vendo? A mulher santifica o marido, né? E o marido santifica a mulher que é incrédula. Olha aí. No entanto, se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para viver em paz e harmonia. Olha aí, esposa, como você poderá ter certeza de que seu marido se converterá, né? Ou se salvará? Ou você, marido, como você poderá ter certeza se a sua esposa se converterá? Olha aí. Mas ao decidir tais assuntos, tenham certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não se casando, de acordo com a direção divina e aceitando a situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas, né? Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se converter não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora, porque não faz diferença alguma se um santo passou pela circuncisão ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus, né? E guardando os mandamentos de Deus, ou seja, obedecendo aos mandamentos de Deus. De modo geral, uma pessoa deve continuar na condição em que estava quando Deus a chamou. Você é escravo? Você é escravo? Não deixe que isso o atormente.
Mas naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Né? Ele tá falando. Se o Senhor o chamou sendo escravo, lembre-se que você é um homem livre que pertence ao Senhor. Né? Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Tá vendo, gente? Vocês foram comprados por um preço alto, portanto, vocês pertencem a Ele. Não se tornem escravos de seres humanos, ele está falando. Portanto, queridos irmãos, em qualquer situação, em qualquer situação em que alguém estiver, quando se tornar servo de Cristo, que fique como estava quando foi chamado por Deus. Agora, procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças solteiras, né? As virgens, devem permitir-lhe que se casem? Devem permitir que lhes se casem? Não tem um mandamento especial para elas, da parte do Senhor, né? Ele está falando, ou seja, durante seu ministério terreno, Cristo não deu nenhuma orientação sobre esse assunto. Ele está falando. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria, na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhe o que penso. Nós, os servos de Cristo, estamos enfrentando grandes perigos. Ele está falando. Neste momento, em tempos como este, eu penso que é melhor para uma pessoa que continue solteira. Ele está falando. Por causa dos perigos, por causa do momento, né? Por causa dos tempos. Então, ele está falando que ele aconselha, né, que a pessoa continue solteira. Naturalmente, se você já estiver casado, não procure se separar por causa do momento, né? Olha aí. Mas se você é solteiro, então não procure esposa. Entretanto, se você, homem, decidir se casar agora, está bem. Não comete pecado. E se uma moça virgem casar-se agora, está bem. Não comete pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas das quais eu gostaria de poupá-los. Tá falando, né? Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto, ele está falando. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivesse. Olha aí. Os que choram como se não estivessem chorando. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram como se não fosse deles os que compra, o que compra. Os que tratam das coisas, né? Ele tá falando aqui, os que tratam de coisas, usam coisas, né? Deste mundo como se não estivesse ocupadas com elas. Porque o mundo em sua forma atual, bem depressa se acabará. Ele tá falando, o apóstolo Paulo. Em tudo quanto vocês fizerem, eu gostaria de vê-los livres de preocupação. Olha aí. Um homem solteiro pode gastar seu tempo ocupado com a obra do Senhor, né? E pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. O mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa para agradar o Senhor, né? Para agradar o Senhor. Então, uma jovem não casada, ela está ansiosa para agradar o Senhor em tudo quanto ela é e faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, né, deste mundo e agradar o seu marido. Olha aí, digo-lhes isto para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhor servir ao Senhor, porque o nosso maior propósito é servir ao Senhor, né? Olha aí, ele está falando, tendo o mínimo possível de outras coisas para
distrair, tendo o mínimo possível de coisas para distrair sua atenção e consagrar-se plenamente ao Senhor. Então, a gente tem que eliminar a distração da nossa vida, gente. Se a gente quer agradar o Senhor e se consagrar plenamente ao Senhor, né? A distração, é muito difícil você agradar a Deus, você estando distraído 9 horas no Facebook, né? Você não vai estar agradando ao Pai. Ó, se alguém sentir que está agindo de forma indevida diante da moça, né, da virgem, que ela está passando da idade, achando que deve casar, faça o que achar melhor. Ele está falando, faça o que achar melhor. Que se case. Não é pecado, mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não faz, tomou uma sábia decisão, ele está falando. Portanto, a pessoa que se casa faz bem, e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto este viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se ela se casar com o servo de Cristo. Não pode ser pessoa do mundo, tá vendo? Mas, na minha opinião, ela será mais feliz, né, se não se casar de novo. E eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito Santo de Deus, quando digo isso. Amém, gente? Esse foi o capítulo 7, 1 Coríntios. Fica com Deus, que na paz do Senhor.